Pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, Felipe Sabará. Por que você quer ser prefeito da cidade de São Paulo? Muita gente me faz essa pergunta, eu me faço essa pergunta muitas vezes. São Paulo é uma cidade muito complexa, com muitos desafios, e a resposta é... Você se sente preparado para comandar uma cidade com mais de 12 milhões de moradores e milhares de problemas? Se você ganhar, o que você vai fazer com as várias cracolândias? Você é a favor ou contra a internação compulsória, ou seja, a internação à força? Quando o Dória foi prefeito, ele disse que acabaria com a Cracolândia. Nessa época, você era o secretário municipal de Assistência e Desenvolvimento Social de São Paulo. Exatamente. Por que você e o Dória não conseguiram acabar com a Cracolândia? Por que vocês não cumpriram a promessa? Antes de começar a minha entrevista com o pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, Felipe Sabará, eu tenho um pedido muito especial. Falta muito pouco para o Ping Pong com o Bonfá chegar a 300 mil inscritos. Para atingir essa marca, eu preciso da sua ajuda. Faça a sua inscrição agora e ative o sino. Eu conto com você, hein? Felipe, quando o Dória foi prefeito, ele disse que acabaria com a Cracolândia. Nessa época, você era o secretário municipal de Assistência e Desenvolvimento Social de São Paulo. Exatamente. Por que você e o Dória não conseguiram acabar com a Cracolândia? Por que vocês não cumpriram a promessa? Bom, essa foi uma promessa do prefeito, né? Não foi uma promessa de todos os secretários, mas eu vou falar que a gente chegou muito perto de conseguir entregar um grande sistema que pudesse minimizar as cracolândias, porque em São Paulo não existe uma só cracolândia, que é a da Luz, que é a mais famosa, é a maior, mas existe as cracolândias, são zonas, né, de cenas de uso aberto, são zonas em São Paulo onde existe a cena de uso aberto, chama tecnicamente, onde as pessoas estão fazendo uso de drogas a céu aberto, e isso já aconteceu e acontece ao redor do mundo, e em São Paulo existe uma cracolândia conhecida como a Cracolândia da Luz, mas existem outros pontos também. O sistema que nós estávamos desenvolvendo ali é um sistema que ele tinha bastante eficiência, porque ele trabalhava basicamente 3 eixos. O eixo da abordagem social, né, porque qual que é o grande problema da dependência química num país como uma cidade como São Paulo? A maior parte dos usuários de crack não faz uso, um uso de forma, vamos dizer assim, recreativa, né? que é chamado. O uso de forma recreativa é para quem tem grana, é para quem realmente tem uma condição social maior. O uso da droga, no caso de São Paulo, e principalmente na região central de São Paulo, são pessoas muito vulneráveis socialmente que usam a droga como fuga. Então o crack acaba sendo uma fuga para aquela realidade social terrível. Então o primeiro eixo, né, do sistema que nós criamos ali era o eixo de abordagem social. Entender aquela pessoa, qual era o contexto dela e por que ela estava fazendo uso de droga. O segundo eixo era o eixo de encaminhamento. Encaminhamento dessa pessoa para a saúde, caso existisse uma necessidade de saúde, ou encaminhamento para o desenvolvimento social, emprego. Muita gente acaba indo para a droga por falta de oportunidade de trabalho, fica desocupado, começa a usar droga, se vicia e isso vira um ciclo vicioso. Então esse segundo eixo de encaminhamento era muito importante. E o terceiro eixo era justamente acompanhar essas pessoas para que elas pudessem ter uma vida diferente do que aquela do uso de droga. Esse era o meu papel como secretário de assistência social. Um outro papel da prefeitura, junto com o governo do estado, é o papel policial, né? Que é justamente não permitir que a droga chegue ao local da cena de uso aberto, né? E também prender as pessoas que traficam essa droga e impedir que as pessoas façam o uso da droga lá. Esse é um papel do governo do estado. Na época a gente estava na prefeitura e eu era secretário de assistência social. Então, o grande encaminhamento que a gente conseguiu fazer via os Atende, que agora se chamam CIATs, mas os Atende, nós montamos espaços na própria Cracolândia, na própria cena de uso de droga, onde existia banho quente, existia dormitórios, feitos em containers e unidades móveis de qualidade, não é em lata, era container de qualidade, e encaminhamento para a saúde ou para o tratamento
mais eficiente com a questão do emprego. E olha só, nós geramos em um pouquinho mais de um ano 3.026 empregos para pessoas que estavam nas ruas e mais de 80% delas estavam fazendo uso intenso de droga. Qual foi o grande problema? O descontinuamento do programa. É isso que eu ia te falar. O descontinuamento do programa. Hoje tem 2.000 pessoas lá, tem 2.000 zumbis abandonados. A nossa gestão chegou a ter menos de 300 pessoas. Né? Eu sei porque eu ia diariamente e noturnamente lá, inclusive às madrugadas, e a gente fazia a contagem no contador ali na mão mesmo para ver. Chegou a bater 250 pessoas, mais ou menos em setembro, outubro de 2017, a gente chegou a ter 300 pessoas, 250, 300 pessoas. Isso foi um recorde dos últimos 6 anos, né? Na gestão Fernando Haddad, quando a gente assumiu a prefeitura, tinha mais ou menos 3.000 pessoas na Cracolândia, a gente conseguiu diminuir para 250, 300, e agora esse número subiu de novo para 2.000, 2.500 pessoas. Na minha opinião, e aquilo que eu constatei, o programa foi descontinuado pelo atual prefeito, Bruno Covas, e isso é uma pena, porque o programa de, como eu falei, abordagem, encaminhamento e emprego precisava ter continuado. Chama-se Trabalho Novo, o programa que a gente criou, que infelizmente foi descontinuado. Agora me diz uma coisa, se você ganhar, o que você vai fazer? Tem 3.000 com as várias Cracolândias. A primeira coisa que precisa ser feita e melhorada... Perto do Ceasa, também tem outra Cracolândia, tem várias em São Paulo. São 7 mais conhecidas e tem outras menorzinhas também nos bairros. Funcionando a céu aberto aí, ninguém faz nada, enfim. Roberto Marinho também tem uma, ali na Roberto Marinho, bem grande, e em outros locais também. Mas, uma coisa que atrapalhou bastante, que eu me lembro bem, foi que nós fizemos um cadastro de todas as pessoas que estavam ali morando na Cracolândia da Luz, na Roberto Marinho e essa da Vila Leopoldina, são as 3 maiores, né? Que é perto do Ceasa que você mencionou. Nós cadastramos essas pessoas e criamos esse serviço chamado Atende, onde nós colocamos banho quente, dormitórios e atendimento psicológico para encaminhamento dessas pessoas. Esse cadastro deveria ter sido unificado com o cadastro do governo do estado. Na época, o governador Geraldo Alckmin e a equipe não conseguiram colocar esse cadastro dentro do sistema de saúde, que é o CROSS, que é o sistema utilizado justamente pelo SUS para encaminhamento dessas pessoas pelo programa Recomeço, que é um programa do governo do estado. Essa foi uma grande frustração minha. Quando eu fui para o governo do estado como presidente do Fundo Social, a primeira coisa que eu fiz foi conversar com o secretário Guerma e com a secretária Célia Parnes, o Guerma da Saúde e a Parnes do Social, para a gente integrar esse sistema. Eu escutei deles que eles estão integrando esse sistema, mas por quê? Porque, pela lei, a retaguarda é feita pelo governo do estado e o atendimento inicial é feito pelo município. Assim como a segurança. Na segurança pública, é preconizado ao governo do estado, a polícia militar, a polícia civil e a polícia científica. O município trabalha com a Guarda Civil Metropolitana, que basicamente faz guarda de monumentos e, enfim, aquilo que é patrimônio público municipal. Então, existe esse dilema entre o que é municipal e estadual. Sendo eleito, né, ainda como pré-candidatos aqui, mas entrando numa possível campanha, o que a gente faria a primeira coisa é integrar com o sistema do estado e trabalhar com um cadastro único. Uma das nossas propostas, e não é só para a Cracolândia isso, enfim, para todas as áreas, é trabalhar com um cadastro único. Hoje você tem um cadastro para as pessoas no social... Oi? Só um minutinho, posso interromper? A sensação que eu tenho, se eu estiver errado, é que também a prefeitura não trabalha 7x24 lá. Porque a pessoa que usa crack, ela usa crack 24 horas. 24 horas, exatamente. E a prefeitura não é 24 horas. Os serviços são 24 horas, mas o que acontece é que a gestão municipal diminuiu muito o investimento nessa área, nessa atual... social, na sua época, 7x24 lá na Luz? Sim, a gente tem um serviço chamado SEAS, S-E-A-S, que é o Serviço Especializado de Abordagem Social. Esse serviço é 24 horas. Tem uma central que fica justamente ali na Avenida Tiradentes, ali é uma central como se fosse um telemarketing, né, um call center, e o atendimento à população de rua é 24 horas. Não era quando eu assumi como secretário.
né? Uma das primeiras mudanças que eu fiz, ficou até conhecida como Portaria 21, que foi uma portaria que eu publiquei como secretário, foi de fazer com que o serviço social para a população de rua e dependentes químicos fosse 24 horas, ou seja, de manhã, de tarde, de noite e de madrugada. Então, você pode pesquisar, hoje existe esse serviço, que já teve vários nomes, mas é conhecido como SEAS, que é o Serviço Especializado de Abordagem Social. O atendente social ia lá, vai Isso. atender a pessoa? Ou aborda a pessoa, o serviço social aborda, faz um cadastro da pessoa e convida essa pessoa para ser acolhida, seja para um atendimento social, seja para o encaminhamento para a saúde. Se a pessoa der a negativa, ou seja, se ela falar não quero, eles vão fazer um termo de negativa, que chama, né, que é um termo que comprova que aquela pessoa não quis ser atendida. Esse termo é muito usado principalmente durante o período de inverno, quando a imprensa começa geralmente a dar as notícias de que pessoas estão morrendo nas ruas de frio. E aí a secretaria mostra que existiu lá uma abordagem e que a pessoa negou, né, ser atendida. Mas existe sim o serviço social. O que precisa acontecer com esse serviço é que ele tenha uma integração melhor entre a saúde, o social e o governo do estado, para que essa pessoa tenha um acolhimento contínuo, um fluxo. O problema é que as coisas acabam não tendo continuidade no setor público. E é isso que mais me frustrou. Eu dediquei 2 anos da minha vida como secretário de Assistência e Desenvolvimento Social, baixamos o número da Cracolândia de 3 mil pessoas para 250, e aí a gente sai, porque a gente não concorda com a gestão, e o negócio acabou tomando proporções completamente diferentes. Você é a favor ou contra a internação compulsória, ou seja, a internação à força? Hoje são 3 tipos de internação que existem, né? A internação voluntária, que a pessoa pede o atendimento, que acontece bastante. Tem a internação involuntária, que é feita por familiares ou responsáveis, e a internação compulsória, é dessa que você está falando. Eu sou a favor das 3 internações, sendo a internação compulsória, em último caso, quando a pessoa não tem 100% das suas faculdades mentais funcionando, que no caso de uma cena de uso aberta, como a da Cracolândia, a maior parte das pessoas ali não está nas suas faculdades mentais completas. Porém, tem impedimento legal para isso, não tem? Na verdade, a única questão que é necessária é um juiz dar a anuência para que a pessoa seja internada de forma compulsória. Ele passa por um atendimento médico e um juiz que está de plantão dá a anuência para a internação compulsória. O que não é permitido é a internação compulsória coletiva, ou seja, chegar e pegar lá, parar um ônibus lá da Cracolândia, colocar todo mundo para dentro desse ônibus e encaminhar. Isso não é permitido para a justiça, porque justamente é preconizado dentro da assistência social e da saúde o atendimento individualizado. Então não dá para você pegar todo mundo e colocar dentro do ônibus. Mas eu sou favorável, sim, à internação compulsória, desde que a pessoa tenha passado por um atendimento médico e realmente exista autorização judicial, porque a pessoa precisa ter algum responsável. Quando a autorização é judicial, a responsabilidade passa a ser da prefeitura. E enquanto você esteve lá, você viu alguma internação compulsória? Olha, enquanto eu estive como secretário, houve 10 internações compulsórias feitas pelo governo do estado, pelo programa Recomeço, porque quem faz a internação não é o município, é o governo do estado pelo programa Recomeço. Pela saúde municipal, não houve nenhuma internação compulsória. Pelo governo do estado, houve 10, que eu acho um número baixo. Baixo. É baixo, mas aí é baixo, o Bonfá, por vários motivos. O principal deles é que essa não integração entre os dados do município com o estado faz com que no processo muita gente que já pediu internação voluntária, gente que já teve pedido de internação involuntária da família e compulsória, se perca. Então a pessoa está no processo e ela se perde. Então, porque o prédio do programa Recomeço, que fica ali na rua Cleveland, entre a Helvécia e a Cleveland, ele tem um atendimento esgotado a máximo 20, 22 pessoas, sendo que você tem lá agora, por exemplo, 3 mil pessoas. Na nossa época chegou a 250 pessoas. O fluxo precisa ser mais rápido. As pessoas precisam ser cadastradas,
encaminhadas, né, de uma forma mais ágil. Por isso que eu proponho uma integração maior entre as secretarias municipais e o governo do estado, para que no processo de cadastro as pessoas não se percam. Entendi. Bom, mas dá para resolver, dá para resolver. Não é fácil, mas dá para resolver. Tem solução, então? Tem solução. Falo que não tem solução. Tem solução sim, tem que ter peito, tem que ter coragem, tem que ter integração e tem que ter um sistema inteligente de gestão e um cadastro unificado, que é, apenas concluindo o que eu estava falando para você, eu não acho que o cadastro unificado tem que ser só para a Cracolândia, tem que ser para tudo. Hoje em São Paulo, você tem um cadastro da saúde, o cadastro do social, você tem um cadastro na segurança, enfim, por que não utilizar o CPF, que já é um documento quase que universal que a gente tem no Brasil? Por que você quer ser prefeito da cidade de São Paulo? Olha, essa é uma excelente pergunta. Muita gente me faz essa pergunta, eu me faço essa pergunta muitas vezes. São Paulo é uma cidade muito complexa, com muitos desafios, e a resposta é melhorar a vida das pessoas que vivem na cidade, até porque eu gostaria muito de viver numa cidade melhor também, né? Então, melhorar a vida das pessoas da cidade também é melhorar a minha própria vida. Eu comecei muito cedo, aos 13 anos, eu comecei trabalhando com pessoas que vivem nas ruas. Era uma indignação minha ver pessoas que estavam nas calçadas, embaixo de marquises, etc. Eu perguntava para as pessoas por que essas pessoas estavam nas ruas, e a resposta era sempre a mesma. Não, porque é assim mesmo, porque ela gosta de estar aí, não, porque o governo vai resolver. E eu via que o governo não resolvia quase nada dos problemas da cidade, né? Nem assim no sentido de prefeitura, no sentido de governo como um todo. E resolvi fazer algumas iniciativas pelo setor privado, né, pelo terceiro setor, e minha vida foi sempre dedicada a criar soluções para problemas, seja pelo setor privado, pelo terceiro setor, e depois, quando fui convidado a ser secretário municipal, foi muito pela sua atuação, né, pela sua atuação pela cidade. Eu não fui convidado a ser secretário por fatores políticos. Eu sou filiado ao Partido Novo, que é um partido que não coliga, e acabei sendo convidado na época pelo então recém-eleito João Dória, que me convidou pelas minhas práticas pela cidade, né, e não por motivações políticas. Então, eu quero continuar essa minha atuação que tive como secretário e depois como presidente do Fundo Social do Estado de São Paulo, trabalhando de uma forma sistêmica, tentando resolver os problemas da cidade de uma maneira ampla e 360. Não adianta querer resolver o problema do centro sem olhar a periferia, e não adianta resolver a periferia sem olhar o centro. Eu gosto desse olhar sistêmico para uma cidade como São Paulo. Você se sente preparado para comandar uma cidade com mais de 12 milhões de moradores e milhares de problemas? Bom, quando eu tomei essa decisão de participar do processo seletivo do Partido Novo, essa foi uma das primeiras perguntas que o partido me fez, né? O Partido Novo é o único partido no Brasil que faz esse processo seletivo contra... Como é que é esse processo seletivo? Uma curiosidade, né? Como é que são as etapas? O que eles te perguntaram? Com quem que você concorreu? Exato. Então, a primeira pergunta foi exatamente essa. Por que eu queria ser prefeito e se eu me sentia preparado para assumir uma cidade como São Paulo? Então, foi uma empresa privada que eles contrataram, chamada ESEC, que justamente é responsável por contratar executivos de empresas, né, headhunting, e essa empresa fez essa primeira fase, né, de chamar pessoas para participarem do processo ou pessoas que buscaram o próprio site do partido e contrataram o partido para participar do processo. A ESEC foi essa empresa que fez essa primeira fase, né, essa triagem. E a primeira pergunta foi essa. E o que você respondeu? Eu respondi que sim, me sinto preparado, principalmente pela minha atuação de 2 anos como secretário de assistência social da cidade. Essa pasta é a terceira maior pasta da cidade, né, um orçamento de mais de 1,5 bilhão de reais, né, então atuando com os principais problemas e desafios que São Paulo tem. São Paulo é uma cidade que tem 32 subprefeituras, 96 distritos, né, e são muitas cidades dentro de cidades, e atuar na área social me deu um conhecimento bem geral da cidade, principalmente o relacionamento da periferia com o centro e a grande dificuldade de mobilidade dentro de São Paulo. Muito se fala do problema do trânsito em São Paulo,
mas pouco se fala sobre os desafios de mobilidade, onde as pessoas transitam entre a periferia, o centro e o centro da periferia. Somente da Zona Leste para o centro, todos os dias, o equivalente a um Uruguai, né? 3,47 milhões de pessoas saem da Zona Leste para o centro e voltam. Ou seja, olhar a cidade de uma maneira ampla aconteceu para mim quando eu fui secretário de Assistência e Desenvolvimento Social. O grande desafio hoje na cidade é renda, né? A questão da renda, além do problema de gestão de zeladoria, asfalto e poda, que isso é uma questão muito mais de gestão mesmo. Agora, esse olhar de entender a dinâmica de uma cidade, que são muitas cidades dentro, eu pude aprender bastante e ganhar bastante experiência quando eu fui secretário municipal. E com a minha experiência no Fundo Social do Estado de São Paulo também, tive muita atuação na região metropolitana, né, no ABC principalmente, que é o entorno aqui, faz fronteira com o município de São Paulo, e você vê que a dinâmica é a mesma. Os problemas são mais ou menos os mesmos, que é a mobilidade, a falta da descentralização da renda, as pessoas acabam tendo uma qualidade de vida terrível na periferia, e a questão da falta de um desenvolvimento inteligente no centro, né, uma falta de digitalização e principalmente inteligência na área imobiliária e urbanística. São Paulo pode ser uma cidade muito mais adensada e ter muito mais eficiência e custar muito menos para quem vive aqui, se tiver uma gestão inteligente que entenda toda essa dinâmica da cidade. Então, como empresário e como fundador de ONG, o terceiro setor, eu tive uma experiência. Agora, como secretário municipal, né, de assistência social e presidente do Fundo Social, eu tive outra experiência, que foi entender a prefeitura e o Estado por dentro e a dinâmica da cidade. Eu tenho várias propostas, várias ideias nesse sentido. Você está gostando da minha conversa com o pré-candidato Felipe Sabará? Não acabou! Você está gostando da minha conversa com o pré-candidato Felipe Sabará? Não acabou! Pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, Felipe Sabará. Bolsonaro vai completar 1 ano e meio de governo. Como é que você avalia a gestão dele? Como é que você acha que o Bolsonaro pode influenciar na eleição municipal de São Paulo? Em quem que você votou na última eleição presidencial? Felipe Sabará, você aparece com 0 nessa pesquisa. Há pouco de 6 meses para a eleição municipal, o que você pretende fazer para reverter esse quadro? Qual a sua opinião sobre os seus outros concorrentes? Por exemplo, Joyce Hasselmann, Celso Russomano. O que você pensa sobre Márcio França? Qual é a sua opinião sobre eles? Você vai tentar atrair os votos de bolsonaristas? Felipe Sabará, eu olhei as suas redes sociais e vi que você tem poucos seguidores. Como é que você vai fazer para enfrentar Arthur Duval, Joyce Hasselmann, Celso Russomano, Guilherme Boulos, que tem milhões de seguidores, por exemplo?